Olá, meu nome é Leonardo Santos, sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Restinga, e nesse vídeo nós vamos resolver o exercício número 17 do capítulo 4 do livro Hyatt, Cameron e Dublin. Nesse problema, o livro pede que o aluno encontre o valor da corrente I1 utilizando análise nodal. Para a gente iniciar a nossa análise nodal, a gente vai definir ou colocar nomes nos nós que existem nesse circuito. Esse circuito tem 3 nós. O primeiro nó aqui em cima, o nó número 2 aqui e o terceiro nó embaixo. A partir daí a gente tem que definir um dos nós como nosso nó de referência. Para ficar a resolução igual a do livro, nós vamos definir esse nó de baixo, o nó número 3, como nó de referência. E então, todas as tensões que a gente encontrar utilizando a análise nodal, elas vão ser em relação ao nó 3. Quando a gente define o nó 3 como referência, a gente automaticamente determina que a tensão desse nó ela é 0. Para iniciar, a gente vai colocar nome em cada uma das correntes que estão presentes nesse circuito. A corrente 1 já é dada no enunciado do problema, e a gente então vai definir uma corrente I2, que é a corrente que percorre esse resistor de 3 ohms, e uma corrente I3 que sai do nó 1 e vai para o nó 2. Fazendo a equação, a lei de Kirchhoff dos nós, no nó número 1. A gente vai ter, lembrando que as correntes que entram no nó são positivas e as correntes que saem do nó são negativas. Então, no nó número 1 entra a corrente de 1 ampere da fonte independente. Então, é 1 menos o I1 menos o I3 igual a 0. Passando o I1 para o outro lado, essa equação vai ficar toda negativa, então a gente vai passar para o outro lado e multiplicar por menos 1, ficando I1 mais I3 é igual a 1. A gente vai agora utilizar a lei de Ohm para definir I1 e I3 em relação às tensões dos nós. Então, a corrente I1 ela é a nó, como ela está entre o nó 1 e o nó 3, ela vai ser a tensão do nó 1 menos a tensão do nó 3, dividido pelo valor da resistência, que é 2 ohms. Só que como, por definição, a tensão do nó 3 ela é 0, então o que acontece é que essa corrente vai ser definida apenas como a tensão do nó 1 divididos por 2. A corrente 3, ela é a tensão do nó 1 menos a tensão do nó 2, dividido pela resistência que separa os dois, que é 5 ohms. Substituindo essas duas equações, do I1 e do I3, na equação de nó, a gente vai ter, então, V1 meios mais V1 menos V2 quintos é igual a 1. O múltiplo comum entre 2 e 5 é 10, então vai ficar 5V1 menos 2V1 menos, perdão, mais 2V1 menos 2V2 é igual a 10, o que dá 7V1 menos 2V2 igual a 10. Continuando a nossa análise, a gente vai fazer a análise para o nó 2. Do nó número 2. Que vai ser... No nó 2 entra a corrente I3, sai a corrente I2 e entra uma corrente de valor Vx que a gente não sabe quanto é que é, porque ela é uma fonte de corrente dependente que depende da tensão, aplicada no resistor de 3 ohms. Então, a gente vai definir, como antes, o I2 em relação às tensões dos nós, que vai ser
V2 menos V3 divididos por 3. Como, novamente, a tensão do nó 3 é zero, então fica apenas V2 divididos por 3. Se a gente olhar, a tensão Vx, ela vai ser igual a menos a tensão do nó 2. Usando essas duas equações e substituindo elas na equação de nó do nó número 2, a gente vai ter, e utilizando a definição do I3, que ficaria então V1 menos V2 sobre 5 menos V2 sobre 3 menos V2 é igual a zero. O MMC disso é 15, então ficaria 3V1 menos 3V2 menos 5V2 menos 15V2 é igual a zero. Somando tudo, se tem 3V1 menos 23V2 é igual a zero. O nosso sistema de equações, então, que a gente tem que resolver é na forma matricial. 7 menos 2, 3 e menos 23. V1 e V2. E 0. Esses valores vão dar que V1 é igual a 1,484 volts e V2 é 193,6 milivolts. Só que o livro pergunta a corrente I1, então a gente volta a usar a definição do I1, sendo I1 é V1 sobre 2 ohms, então é 1,484 divididos por 2, que dá 742 miliamperes.